Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Aqui no meu canal a gente fala um pouquinho sobre psicologia toda semana. E essa semana eu vou falar sobre o mais comum e mais frequente dos transtornos mentais que existem, a esquizofrenia, que também é um nome meio difícil de falar rapidamente e a gente acaba às vezes atropelando as letrinhas aí. A esquizofrenia ela atinge uma a cada 100 pessoas no mundo. No Brasil, portanto, são aproximadamente 20 milhões. É uma doença crônica incapacitante na qual o indivíduo perde a noção da realidade e não consegue separar aquilo que é real do que é imaginário. Acaba tendo muitas alucinações e delírios. Existem alguns tipos de esquizofrenia. Começando pela mais simples, que é assim também conhecida, esquizofrenia simples, onde o indivíduo ele apenas apresenta algumas mudanças de personalidade e tem uma preferência por ficar isolado. Ele se distancia socialmente das outras pessoas, inclusive no que diz respeito a dar e receber atenção, afeto, carinho e etc. A outra mais comum é a esquizofrenia paranoide, também conhecida como paranoica. Esse portador ele vai ter uma sensação de perseguição, de estar sendo observado o tempo todo. Aí ele vai ter falas confusas, emoções difusas, tende a achar que sempre tem alguém por perto, podem ser pessoas ou ele pode achar que até mesmo espíritos estão ao lado dele, observando ou o perseguindo. Também, claro, vai ter dificuldade social e dificuldade de emoções. Agora, as outras esquizofrenias, né, os outros tipos que já não são tão comuns, existe a desorganizada, que também é conhecida como hebefrênica, né, e é caracterizado por um comportamento mais infantil, respostas emocionais descabidas e um pensamento sem contexto, sem nexo. A catatônica, né, esquizofrenia catatônica, e quando o paciente pode ficar na mesma posição, parado por horas, olhando para o nada, e aí vai ter dificuldade de desenvolver o motor, vai ter dificuldade de desenvolver coordenação, outros tipos de atividade e etc. A esquizofrenia residual, que vai ter uma alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não vai apresentar nenhum outro tipo de dificuldade, de transtorno social ou afetivo. E a indiferenciada, que é uma esquizofrenia onde os pacientes não vão se enquadrar perfeitamente em nenhum dos outros tipos, mas vai ter uma característica de cada um deles que dificulta um pouco mais a avaliação. A esquizofrenia também pode ser confundida muitas vezes com o que a gente falou na semana anterior, né? Não semana passada, que foi o fanatismo, na outra, que a gente falou das múltiplas personalidades. Porque a pessoa ela vai ter uma mudança de comportamento, mas é por causa da esquizofrenia e não porque é uma dissociação no cérebro. Então, é uma confusão que pode ser feita, mas que com análise vai ser perfeitamente diferenciada. E também pode até ser confundida com a psicopatia, com a grande diferença de que os esquizofrênicos normalmente não apresentam perigo algum para a sociedade. Os sintomas da esquizofrenia eles vão aparecer normalmente devagar, aos poucos, apesar disso não ser uma regra, e é preciso ficar atento a alguns sinais. A pessoa que alega ouvir vozes, ver imagens que mais ninguém ouve, ou que mais ninguém vê, acha que sempre existe alguém à espreita observando, acaba deixando de cuidar de si mesmo, deixa de lado a higiene, deixa de lado o asseio pessoal, entre outras coisas. Quando a pessoa também começa a se afastar de outras pessoas, se despreocupa com o lado profissional, tem dificuldade de se comunicar com os outros e de se expressar, é bom ficar atento. Como eu falei lá no começo, cerca de 1% da população mundial, aqui no Brasil, perto de 20 milhões de pessoas, sofre de esquizofrenia. É um número bastante expressivo. E não tem uma idade correta ou um sexo correto para que isso aconteça. Mas, diferente de algumas outras doenças, é muito mais frequente em homens e com uma idade que varia de 15 a 30 anos para o início da doença, uma vez que ela é crônica e ela vai continuar para sempre. Em virtude disso,
a gente sabe que a pessoa vai ter que tomar medicação e ter tratamento psicológico, de preferência comportamental e cognitivo, até o resto da vida. E quem vai poder ajudar com isso também? Pais, amigos, familiares, porque eles têm que entender que isso não é frescura, não é simplesmente uma coisa natural da idade do adolescente, tem que entender e diferenciar o que é a doença do que é um comportamento normal. Quais são as causas mais frequentes para a esquizofrenia? Primeiro é a genética. Quando você tem dentro da família pessoas que sofrem com esquizofrenia, a tendência é que a criança ou adolescente vá desenvolver. Quando os dois pais são esquizofrênicos, 80% de chance da criança ter a doença. Para a gente explicar de forma simples, são os circuitos cerebrais que são danificados e aí acabam gerando essa confusão. Mas também existem causas externas, como ambiente, uso de drogas, que é muito frequente deixar a pessoa esquizofrênica, doenças na infância que vão afetar o sistema nervoso central, como meningite, sarampo e etc. O tratamento não tem outro jeito, precisa ser feito pela área médica, os psiquiatras, porque tem necessidade de medicação constante para que o paciente possa melhorar a organização dos seus pensamentos, e também o psicólogo, para que aos poucos vá tentando inserir essa pessoa dentro da sociedade, fazendo com que ela entenda que não existe ninguém a perseguindo, que ela socialize um pouco mais e que vá aos poucos começando a entender um pouco melhor a vida em sociedade. Também muito atento, porque do mesmo jeito que o trabalho tanto da medicação quanto psicológico pode ajudar na melhora do paciente, as recaídas são frequentes e são rápidas. Então é preciso ficar atento e sempre ficar de olho nessas mudanças de comportamento. Pessoal, aqui toda semana a gente fala sobre algum transtorno, uma doença ou alguma opinião importante. Se você quiser saber mais, pode dar uma olhadinha aí para trás nos vídeos antigos. E se quiser saber mais e não encontrou nada lá atrás, só mandar mensagem para mim, pode deixar comentário aqui no próprio YouTube, que a gente fala nas próximas semanas. Muito obrigado, um abraço, até mais.